Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série A Hora Final. Hoje é o episódio número 5, A Verdade do Santuário. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, o sábado do Senhor chegou. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor irá ficar comigo. Faça-me de mim o seu servo, para poder apresentar a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A verdade do santuário. Em Apocalipse, capítulo 13, e o verso 8, diz: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, que é Jesus Cristo. E isso Por que cordeiro? Porque João Batista falou, quando viu Jesus Cristo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que foi morto desde a fundação do mundo? Olha a imagem aí, ó. Adão e Eva. Adão e Eva pecaram e por isso está aí, ó, o Cordeiro morto, né, simbolizando Jesus Cristo. Aí tem o sistema de sacrifícios. Aí está o sistema de sacrifícios que eram feito pelos patriarcas. Abraão, né, começou pelo Adão e Eva, né? Adão fez um sacrifício, depois o seu filho Abel também, né, fez um sacrifício para Deus, né? Que aquele episódio com Caim, né, que o Abel fez a oferta do cordeiro e o Caim fez a oferta de frutas, né, para o Senhor. E Deus aceitou a oferta de Abel, que era o cordeiro morto, né? Um cordeiro morto. Então, por isso, depois veio com Noé. Noé, né? Antes de Abraão foi Noé, depois Abraão, teve o seu filho Isaque, depois de Isaque foi Jacó e até mesmo no templo, né? No templo lá de Salomão fazia sacrifícios, né? Para Deus. Até mesmo no tempo de Moisés, né? Que tinha lá o tabernáculo, que também existia sacrifícios, bem antes do templo de Salomão, né? Foi muitos anos depois. Então, por isso que os sacrifícios era apontado para Jesus. O cordeiro era morto e era apontado para Jesus, que viria à terra e morreria por todos nós. Aí está a época do Egito, né? Dos filhos de Deus, né? Os israelitas eram oprimidos no Egito durante o tempo de Moisés. O tempo que Moisés ficou, nesse tempo ele era ainda nenê, né? Era bebê, e cresceria pronto para libertar o povo de Israel da escravidão, que viveram por 400 anos, né? Viveram quatro séculos, viveram sendo oprimido pelo povo do Egito, né? Pelo rei e
e pelos capataz, né, que oprimia o povo do Egito, o povo hebreu, forçaria a trabalhos escravos. Em Êxodo capítulo 5, verso 3, diz: E eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixar-nos ir, pois, o caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Quer dizer, é o confronto entre Moisés e o faraó. O faraó perguntou: quem é esse Deus que eu não conheço, nunca vi? Um Deus sem face? Confrontando Moisés. Aí está o confronto a foto anterior, confronto entre Moisés e o faraó. Aí está a maravilha de Deus, um milagre, né? Abrindo o mar vermelho. Né? O faraó, depois da última praga que matou, teve 10 pragas, a última que matou os primogênitos do Egito, o povo hebreu foi libertado. O faraó deixou o povo hebreu ser libertado e ir embora do Egito. Que Deus avisou Moisés na sarça ardente. Jesus avisou Moisés que a última praga os expulsaria do Egito. Então, quer dizer que eles saíram do Egito, mas Deus endureceu mais o coração do faraó, que ele perseguiu os hebreus ali perto do Mar Vermelho, e os hebreus ficaram sem saber o que fariam. Mas Moisés encorajou o povo, falou: os egípcios que vocês estão vendo hoje nunca mais verão. Quer dizer, nem o rosto mais verão, porque Deus ia fazer, Moisés já sabia que Deus ia fazer a maravilha que estava por vir. Em Êxodo capítulo 25, verso 8: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Quer dizer, a casa de Deus no meio do deserto, para que Deus pudesse ficar na presença dos hebreus, para encorajar os hebreus, para os hebreus não sentirem medo de estar no meio de um deserto, né? Porque era acostumado ficar lá numa vila que era colado ali com o Egito e tinham casas, então viviam debaixo de um teto. Agora estão vivendo numa tenda, né? Estavam vivendo numa tenda. Então por isso que Deus mandou Moisés, né, construir uma arca para que ele pudesse viver no meio dos hebreus, no meio deles, para que eles adorassem ao Senhor. Aí no Êxodo 25, 9, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Quer dizer, que é a ordem de Deus para Moisés copiar o modelo do tabernáculo. Aí está o modelo, né? Aí está o tabernáculo de Deus, que foi construído aí, né, pelos hebreus, né, com a ordem de Moisés. Moisés só administrou e os hebreus construíram a arca. Aí está. Aí está a parte que fazia os sacrifícios. Ali na tenda era a parte do lugar santo. Ali antes da tenda era o lugar santo, onde que está a mesinha ali preparatório, que era que o sumo sacerdote fazia a oferta. Depois, e uma vez no ano, no dia 10 do 7º mês, todo ano, nesse período,
ele entrava no lugar santíssimo para expangir o sangue, que dentro daquele propiciatório era o sacrifício, era o perdão do povo de Israel. Por isso que ele aspergia todo o sangue que era feito no sacrifício e dedicava a Deus, que era a ilusão a Jesus Cristo. Aí está os ostensórios para o que fazia o sistema de ofertório. Aí está o que eu falei, a mesinha, né, que fazia ali antes de entrar no lugar santíssimo. No lugar santo, né, que está dentro da tenda ali, por trás da cortina, e depois uma outra tenda, uma outra cortina, era o lugar santíssimo, que ele podia entrar só. Esse é o lugar santo. Esse é o lugar santo que era aquele que ele podia entrar todos os dias. Era só nesse lugar. E uma vez de cada ano, no dia 10 do 7º mês, que ele podia entrar na outra cortina, né, por trás de outra cortina, que era o lugar santíssimo, para aspergir o sangue de todos os que fizeram o ofertório para Deus, para perdoar os pecados. Mas todo dia ele iria aqui no lugar santo. Aí está os 7 candelabros que Arão primeiramente acendeu, né? Foi o primeiro a acender esses candelabros, e ele era o sumo sacerdote, e os seus filhos eram sacerdotes. Então eles faziam o trabalho no tabernáculo. Aí os pães, né? Os pães que era oferecido como ofertório, que era só os sumos sacerdotes e os sacerdotes poderiam comer. Até mesmo teve o episódio lá de Davi, né, muitos anos depois, lá escrito em Samuel, né, que ele visitou um sumo sacerdote e estava escapando de Saul, né, que foi no momento, na época que ele estava sendo oprimido, né, Saul estava perseguindo, e ele encontrou um sumo sacerdote, e na tenda do sumo sacerdote tinha pães que eram oferecidos a Deus, que só eles podiam comer. Mas Davi estava com os seus homens, né, com os seus guerreiros, e pediu para que eles pudessem, que se o sacerdote pudesse dar aqueles pães para ele e os guerreiros dele comer. Isso está escrito em Samuel. E mais tarde, Jesus declara que no episódio que os apóstolos entraram numa vinha e roubaram não, colheram milho num dia de sábado. E os sacerdotes lá do templo confrontaram Jesus e os seus apóstolos. E Jesus falou: vocês não viram o escrito de Davi? Que no dia de sábado, dentro de um tabernáculo, ele se apossou dos pães? Então quer dizer que muitos anos mais tarde Jesus lembrou desse episódio. Aí está o lugar santíssimo, com os querubins em cima dessa caixa, né, que está contido, né, contendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e a flor, e o cabo florido de Arão, que Deus o escolheu para continuar sendo o sumo sacerdote. Aí, ó, o cabo florido e os 10 mandamentos, a lei de Deus importantíssima dentro da arca de Deus.
no pátio ficava essa tigela, né, que fazia que o sumo sacerdote lavava as suas mãos depois do sangue derramado do cordeiro. No lugar santo, o propiciatório, o candelabro aceso, as 7 lâmpadas. E no lugar santíssimo, aí está, como brilha, né? Olha só, a glória de Deus, né? Iluminando os querubins e a arca sendo contemplada, né? Com a sua glória. Aí está, agora a arca aberta, os 10 mandamentos brilhando, né? Uma luz, a glória de Deus ali, né? Deus está ali, né? Com a sua glória, iluminando a arca. E os 10 mandamentos mostrando, né? A lei de Deus exposta para que todos nós podemos obedecer e guardar essas leis. Principalmente o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. Quer dizer, hoje, hoje agora, o pôr do sol da sexta-feira, começou o dia do Senhor e vai até amanhã o pôr do sol do sábado. 24 horas de adoração e louvor ao nosso Deus. Por isso que devemos guardar esse dia. Serviços do santuário, serviço diário, era todos os dias. Sacrifício individual, cada um tinha sua função. Sacrifício coletivo, quando era para fazer todos o mesmo serviço, tinha o dia específico, tinha um momento específico. Aí está o sumo sacerdote, no lugar santo, fazendo a oferta pelo pecado do povo. Aí está ele aspergindo o sangue do cordeiro, que era separado do bode, e o bode era levado para o deserto, que era Azazel, era Satanás. Por isso era abandonado no deserto, e o cordeiro era separado. Até mesmo quando Jesus veio à terra, no domingo de Ramos, que ele entrou com jumentinho em Jerusalém, e todos estavam proclamando: Jesus, filho de Davi, Hosana. E ele estava no meio da multidão e se separou do povo, porque ele é o Cordeiro de Deus. O cordeiro no sacrifício era separado. E que Jesus fez? Se separou do povo, cumprindo a risca o que era feito no antigo Israel. Por que ele se separou? Porque ele é o cordeiro. E toda a morte de um cordeiro que era feito para o sacrifício apontava para Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Exatamente. O sumo sacerdote. Aí, continuando nos serviços do santuário, serviço anual. Tinha um serviço que só o sumo sacerdote fazia. Aí no lugar santíssimo, no 10º dia do 7º mês. 10º dia do 7º mês que ele ia no lugar santíssimo, que era o dia da expiação. Quer dizer, esse é o serviço anual que fazia no dia da expiação. Entrava no lugar santíssimo, no 10º dia do 7º mês. Em Hebreus capítulo 6, verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue,
que oferece para si e pelos pecados pela ignorância do povo. E ainda mais, ele entrava descalço. Ele não poderia entrar de chinelo ou de sandália, né? Ele usava sandália, né? Os sacerdotes naquele tempo. Não poderia entrar, porque é lugar santo, é lugar de respeito. Se você lê na Bíblia, na sacerdente, Jesus falando para Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é santo. Josué também, avistando Jericó, o anjo do Senhor, que foi Jesus, apareceu, que falou, eu sou o anjo do exército do Senhor. Quer dizer, e falou para Josué, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é santo. Então, quer dizer, o sumo sacerdote entrava descalço no lugar santíssimo. Em Levítico, capítulo 16, verso 17, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a expiação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela congregação de Israel. Quer dizer, só o sumo sacerdote entrava. Ninguém poderia entrar junto com ele, nem os sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo ajudando o sumo sacerdote podiam entrar. Quer dizer, era só o sumo sacerdote. E outra coisa, se ele entrasse de sandália, ele morreria. Ele morreria na hora. Deus matava o sumo sacerdote na hora. Por isso que ele entrava descalço. Aí está. 2 bodes eram trazidos. Um era para o Senhor e outro para Azazel. Era separado. Feito para o sacrifício. E a justificação, salvação da pena do pecado, sacrifício e o batismo. Quer dizer, era aspergido ali naquela tigela o sangue depois era lavado, ele depois era uma água que o sumo sacerdote lavava as mãos, e o sacrifício do cordeiro. Santificação, salvação do poder do pecado. Jesus, Bíblia, ali, dentro da arca, está a lei. O Espírito Santo, luz do mundo. O candelabro. E o altar de oração, que era no lugar santíssimo, que o sumo sacerdote, ali lugar santo também, né? Que ele orava para Deus, para o pecado do povo. Salvação da presença do pecado, face a face com Deus. O lugar santíssimo, a arca da aliança. É Deus que era ali, que estava ali. A glória de Deus. Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Quer dizer, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo está no lugar santíssimo agora. Entrou em 1844. Ele estava no lugar santo do ano 31 até 1844. De 1844 até a sua volta no lugar santíssimo. Hebreus capítulo 8, verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Erigiu e não o homem, quer dizer, o próprio Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 8, verso 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Quer dizer, que conversava com Moisés era Jesus, com todos os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Quem conversava era Jesus. No santuário celestial, pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Quer dizer, eram esses lugares.
que era o lugar que tem o próprio lá no céu, né? Que era lá no céu, é a mesma coisa que tinha, só que no céu é mais caprichado, né? Mais bonito do que tinha aqui na terra, mas é o modelo. Apocalipse capítulo 11, verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Quer dizer, que medir o tabernáculo, medir o lugar santo, o pátio. O pátio do santuário celestial é o Calvário. Quer dizer, que é a morte de Jesus. O Calvário é a morte de Jesus. A terra onde que os habitantes pisam. No santuário celestial, pátio e lugar santo. Em Apocalipse 1:12, fala: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. É a visão de João, no capítulo 1 de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 8, verso 3, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E quem é esse anjo? Jesus Cristo. Jesus Cristo no lugar santíssimo. Apocalipse 1, 11, 18. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. 7ª trombeta. Essa trombeta anunciará o dia e a hora da volta de Jesus. É a 7ª trombeta. As 6 primeiras trombetas é a contrafação de Satanás, judiando de seu povo. Mas a 7ª trombeta é especial. Em Daniel 12, capítulo 12, se não me engano é verso 20, se não me engano é verso 12, se não me engano, fala: felizes os que chegam até 1335 dias, que é o dia da 7ª trombeta, que anunciará o dia, a hora e a volta de Jesus. Em Mateus capítulo 27, verso 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus o entregou o Espírito, né? Está feito, está consumado, que era predito na profecia das 2300 tardes e manhãs. Cristo sobe ao céu para ser o nosso sumo sacerdote e inicia seu trabalho no lugar santo, junto aos candeeiros de ouro. Na visão de João, no capítulo 1 de Apocalipse, João vê Jesus em grande glória no lugar santo. Depois, no capítulo 4, no capítulo 3 mesmo, que fala da igreja de Laodiceia, já começa a alusão do lugar santíssimo, de 1844 para frente. No capítulo 4, Jesus já está no lugar santíssimo, que é a profecia, é a visão de Daniel capítulo 7, que Daniel viu o Filho do Homem, Jesus Cristo, sentado no seu trono, junto com milhares, miríades de anjos, todos os anjos, ao seu redor, entregando para ele um livro. E qual é esse livro? O livro da vida. E abriram-se os livros. Quer dizer, essa visão de Daniel é de 1844. 600 anos antes da primeira vinda de Cristo na Terra. Quer dizer, muitos anos depois, no final da profecia das 2300 tardes e manhãs, Jesus entraria no lugar santíssimo. E essa visão de Daniel 7 é a visão de Jesus entrando no lugar santíssimo, que foi em 1844. Começou o juízo dos mortos. E até hoje, até agora, estamos vivendo ainda no juízo dos mortos. Só viveremos no juízo dos vivos quando sair o decreto dominical. Em Daniel, lá, que eu falei de Daniel, ó.
Em Daniel capítulo 7, verso 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Exatamente o que eu falei. Ali está o livro da vida, que é os nomes dos salvos, né, que estão ali no livro, e a arca de Deus, que é os 10 mandamentos. Daniel 7,13, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, o fizeram chegar até ele. Quer dizer, que continua nessa visão, Jesus Cristo, que é o lugar santíssimo, 1844. E assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Quer dizer, que a visão do lugar santíssimo. Então, povo de Deus, esse foi o episódio A Verdade do Santuário. A Verdade do Santuário. O tema número 5. Eu preciso da ajuda. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essas verdades do santuário celestial para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!